o início da campanha do segundo turno para presidente tem sido pautado principalmente por temas envolvendo a religião. Essa semana foi muito forte isso. A expectativa é que o assunto seja foco das atenções no dia de hoje novamente. E é sobre isso que a gente entrevista e conversa agora com o cientista político André Regis, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, nós temos várias religiões no Brasil, importantes, significativas, fazem parte da nossa cultura e não somente como se o país fosse dividido entre evangélicos e católicos. Mesmo assim, tem aparentemente uma vantagem de Lula mais entre os católicos, Bolsonaro mais entre os evangélicos. Essa discussão é central mesmo? É necessária, presidência da República, nesse momento? Eu acredito que sim, Sidney. Por dois motivos. Primeiro, porque o tamanho do eleitorado evangélico é crescente. 30% da população brasileira já é evangélica, 50% católica e o restante dividido aí 10% declaram não ter religião e o restante entre as demais religiões, como você bem colocou. Sendo que desse percentual de 30% dos evangélicos contra 50% dos católicos, recentemente as eleições para as câmaras municipais, assembleias legislativas, para o Congresso Nacional, têm demonstrado que os evangélicos são mais engajados politicamente. Abraçam candidaturas, elegem seus candidatos e esses candidatos no parlamento formam as chamadas bancadas evangélicas. São muito ativas e no momento onde há uma dificuldade muito grande de convencimento do eleitor a ir votar, quem tem a predominância do eleitorado evangélico tem uma maior predisposição a fazê-lo votar no dia da eleição em seu favor. Embora a maior parte da população, e eu falando notadamente do candidato Jair Bolsonaro, e a maior parte da população se considerando católica, apoiando o candidato Lula. Professor, boa tarde, bem-vindo. A gente tem hoje, no jornal Folha de São Paulo, uma longa entrevista do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e tem muitos elementos importantes ali para discussão. Primeiro, ele faz, é lógico, uma crítica dessa utilização da religião pela política, mas entre outras críticas, ele fala também sobre como os candidatos podem não se dar tão bem, já que o eleitor católico, segundo ele, é um eleitor extremamente plural. Ele fala, inclusive, que vai desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Isso pode confundir um pouco essa investida sobre os católicos e pode dar errado, ser um tiro no pé? Pode sim, mas veja o dilema do candidato. O candidato que não for, aí vai ser dito, olha, ele não compareceu, então ele não respeita a religião, ele não leva em consideração o eleitorado. Estamos falando agora dessa homenagem à Nossa Senhora Aparecida, né? O dia hoje, 12 de outubro. Se ele for, aí vai dizer, olha, é uso eleitoral. E a gente deve lembrar, como você pergunta, em 2018, Fernando Haddad e a Manuela Dávila foram à missa tradicional e receberam críticas porque não eram, não sei, o Fernando Haddad eu acredito que seja católico, mas a Luciana, a Manuela Haddad não. Ou seja, aliás, Manuela Dávila não. Então, isso é um dilema para o candidato. Ele vai ou não vai? Eu acredito que não é o fato de ir que vai levar voto ou vai ganhar voto, mas talvez deixar de ir pode resultar numa perda, principalmente nesse discurso que é crescente, não é? As eleições brasileiras, elas estão crescendo essa temática religiosa. Não é fato novo, a gente deve lembrar que na eleição de 2006, da passagem do primeiro turno para o segundo, José Serra, tentando atingir Dilma Rousseff, o primeiro tema que ele trouxe para a campanha de 2002, no segundo turno, foi a questão do aborto, que é uma questão amplamente sensível à pauta dos cristãos mais ativos, engajados politicamente.
Professor, eu não quero ser impertinente em absoluto, mas com todo respeito, voltando à primeira questão, os direitos à religiosidade do nosso país estão garantidos de forma constitucional. Quem vencer a eleição será presidente de todos, não será presidente de um segmento apenas. Ouvir a todos faz parte de uma necessidade na campanha, mas o Estado é laico. Colocar este tema como tema principal e central, o senhor não acha que é desperdiçar uma oportunidade de tratar de outros temas mais prementes que atingem evangélicos, que atingem católicos, que atingem pessoas que seguem religiões afro-brasileiras e tudo mais? Foi essa pergunta que na primeira você disse, não, é necessário debater. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor sobre isso. Não, veja, o Estado é laico, a Constituição garante, mas os candidatos, eles dependem do voto. Então, percebam que a candidatura de Lula e a candidatura de Bolsonaro estão perseguindo o mesmo eleitorado, o eleitorado em busca de voto, porque se esse eleitorado ele tem demandas próprias, ele é capaz de alterar, inclusive, a agenda dos candidatos e o posicionamento dos candidatos, é porque ele é representativo e pode ser decisivo na eleição. Então, sem dúvida alguma, nós devemos levar em consideração que, independentemente de quem ganhar, existe um marco constitucional. A Constituição deve prevalecer. Ninguém vai transformar o Brasil num Estado confessional, nem Lula, nem Bolsonaro. Isso está tudo garantido na Constituição. No entanto, as políticas públicas, elas são determinadas por uma vitória de alguém que disputou com um programa. Então, na medida em que você tem os segmentos mais engajados politicamente, eleitoralmente e também com esse viés religioso, isso faz com que os candidatos, eles inclusive abandonem posicionamento tradicional e mudem sua postura. E é interessante a gente observar que este jogo, Sidney, ele vem sendo jogado não é de agora. Por exemplo, quando o presidente da República escolheu um ministro evangélico e dizia que queria um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, aquilo, claro, tinha uma conotação de aproximação com um movimento amplo aí entre os evangélicos, para garantir apoio quando viesse a reeleição. O presidente Lula, quando ele traz para o seu palanque a Geraldo Alckmin, ele se fortalece dentro do eleitorado católico, porque Geraldo Alckmin, ele é um católico praticante, todo mundo sabe disso. Então, as candidaturas, elas se movem de acordo com demandas do eleitorado. E o eleitorado religioso, você pode até fazer a crítica, e eu concordo com a crítica. Nós deveríamos estar discutindo outros temas relacionados à reforma tributária, não aparece. Temas relacionados ao nosso desastre na educação fundamental também não aparece na campanha. Ou seja, não há espaço para a gente discutir os grandes temas relacionados a uma campanha eleitoral. E a gente fica numa disputa que muitas vezes é relacionada a preferências religiosas, que, concordo com você, não deveria ser o elemento para pautar a eleição. Acho que estamos todos na mesma página, então. A gente conversou com o cientista político André Regis. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Sidney. Obrigado novamente.